Abra a Bíblia em Judas, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a palavra de Deus. Aleluia. A proposta da mensagem da carta de Judas é a saúde doutrinária da igreja. Judas escreve de uma forma contundente e muito precisa, desafiando a igreja a batalhar, a lutar pela defesa da sua fé. A igreja primitiva, nos seus 2 primeiros séculos de vida, no final da era apostólica e pós os apóstolos também, era assolada por 2 movimentos que perturbavam a fé da igreja: o antinomismo e o gnosticismo. Essas doutrinas heréticas pregavam que a graça havia libertado os homens do compromisso da lei moral, que a graça era tão forte para perdoar, que uma vez perdoada, eles podiam viver dissolutamente, poderiam viver de qualquer maneira. E lembramos de Romanos 6, quando Paulo começa o capítulo daquela carta dizendo: porventura permaneceremos no pecado, para que a graça abunde. Era já confronto desse tipo de heresia, que dizia que quanto mais pecado, era melhor para a graça superabundar e crescer. Essas doutrinas heréticas, como os gnósticos, negavam a salvação pela fé na graça. Diziam que a salvação era fruto do conhecimento místico do homem, que a matéria era muito má, assim como o espírito era muito perfeito. Então eles não se comunicavam. Uma vez debaixo da graça, o corpo, a matéria, poderia viver de qualquer maneira. Esses gnósticos negavam a doutrina da criação, negavam a doutrina da encarnação, da ressurreição, negavam a doutrina da trindade e também da singularidade de Cristo como o único e suficiente Salvador dos homens. E é dentro desse contexto de heresia, de apostasia, que tenta se acomodar dentro da igreja, que Deus levanta Judas, o irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, para escrever esta carta. Sua proposta era um tratado sobre a salvação, mas enquanto ele buscava diligentemente assim fazê-lo, o Espírito Santo lhe incomoda para ter uma visão do que está acontecendo e o move a escrever, desafiando a igreja para lutar, para batalhar, para se levantar em oposição a essa onda de heresia e de apostasia que assolava a igreja, e defender a sua fé genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. A carta de Judas, irmãos, foi decisiva para a história da igreja neste período, nesta batalha espiritual que havia entre o cristianismo e as heresias e os falsos ensinamentos. Champlin, que é PhD em teologia e filosofia, que comenta uma enciclopédia bíblica, ele refere-se a este período e faz o seguinte comentário: se o gnosticismo vence esta batalha contra o cristianismo se transformaria em mais uma religião de mistérios. Mas, diz ele, a fé cristã triunfou e permanece viva até os nossos dias. Aleluia!
Abacuque já cantava, já exclamava na sua poesia e no seu livro: o justo pela sua fé viverá. E por isso ele podia adorar, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, aleluia, ainda que não haja ovelhas nas malhadas e nem vaca nos currais, eu todavia vou me manter na minha fé, no Deus da minha salvação. Aleluia! E Paulo ratifica isso na carta aos Romanos, que é o evangelho da fé, ou o evangelho da salvação. E no capítulo 1, Paulo diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque pelo evangelho o homem se renova de fé em fé e vê a justiça de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai nesta mesma interpretação e diz: um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá, e não tardará, aleluia, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E conclui: nós não somos os que recuam para a perdição, nós somos os que permanecemos crendo para a salvação da alma. E João, na sua Epístola Universal, no capítulo 5, fecha esse comentário, esse raciocínio, dizendo: aleluia, todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo, aleluia, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Judas então mostra esta carta em defesa da fé santíssima, como ele descreve nesta epístola. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Ele diz: eu fui levado pela necessidade, eu fui forçado pelo próprio Deus a escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a tradução que diz: pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Este termo que Judas usa nesse versículo 3, que é o texto áureo desta epístola, ele tem sentido apologético, porque ele enfatiza a defesa da fé, não só a nos mantermos firmes nela, mas estarmos dispostos a lutar por ela, a morrer por ela. Aleluia, é para batalhar. E ele está alertando a igreja que se levante contra os desvios da fé e as falsas interpretações da Escritura. É um alerta, aleluia, é um alerta contra os falsos mestres, contra os falsos profetas e contra os falsos irmãos, que o versículo 4 diz: que se infiltraram entre vocês, que estão misturados nas vossas festas de fraternidades. E foi aqui que eu parei segunda-feira. Os falsos mestres, os falsos ensinadores, os hereges e apóstatas da palavra e da fé, suas ações são como operações secretas, são como ações subversiva e sorrateira, como fiz a referência e o exemplo da parábola de Jesus, que quando os operários, os obreiros plantaram o trigo, e estava tudo pronto e bonito, esperando que o trigo brotasse e frutificasse, eles dormiram, e o inimigo veio e plantou joio nas leiras e nas covas dos trigos. É a mesma ação
dos apóstatas, é a mesma ação dos falsos profetas e daqueles que tentam não só falsificar a palavra, mas interpretá-la ao seu bel prazer, de forma a acomodá-la às suas ideias malucas, às suas práticas pervertidas. Sabe por que o inimigo semeou o joio no meio do trigo? Duas coisas básicas. Primeiro, para minar o trigal. Segundo, para inviabilizar a colheita. É por isso que os falsos ensinadores continuam agindo até hoje. Porque eles querem minar o arraial dos santos. Eles são infiltrados no meio dos santos, não só como joio no meio do trigo, mas como lobo vestidos de peles de ovelhas no meio do rebanho. E é por isso que a igreja precisa ter habilidade para o manuseio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única capaz de curar, de libertar, de corrigir o erro, de redarguir, de instruir, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeitamente habilitada para toda boa obra. Eis aí a importância da escola dominical, do estudo da palavra, do culto de doutrina, da leitura sistemática, devocional, do livro de Deus. Aleluia! O diabo quer minar o nosso meio, mas eu tenho certeza, aleluia, que de geração em geração, Deus levanta os pregadores do deserto, Deus levanta os que tocam a trombeta em Sião, e a palavra de Deus vai sempre estar viva, atuando no seio da igreja. Eles querem minar o arraial, eles querem inviabilizar a colheita. Igreja, não podemos dormir, não podemos cochilar, não podemos nos acomodar, não podemos negligenciar esta tão grande salvação. Precisamos ouvir o clamor, o desafio de Judas nesta epístola e nos levantarmos para batalhar em defesa da santíssima fé que uma vez foi entregue aos santos. Aleluia! E Judas, ele usa nesta carta o Velho Testamento, as tradições judaicas, para mostrar veementemente o inevitável juízo sobre os falsificadores da palavra. E ele começa a discorrer a partir desse versículo 4, 5 em diante. Ele começa a enumerar uma série de exemplos, uma exposição de motivos, porque a igreja deve combater esse tipo de gente e de movimento, porque a igreja deve estar vigilante, em defesa da sua fé, em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta carta é uma carta, segundo os comentaristas, uma carta cristiocêntrica, porque ela enfatiza por toda os seus 25 capítulos, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, como o único e soberano Deus Salvador de todos os homens. Aleluia! E agora, olhe para o texto sagrado. A partir do versículo 5, Judas começa a mostrar a justiça divina sobre estas práticas e movimentos, começando com um exemplo no Velho Testamento, com 3 exemplos que estão nas páginas do Velho Testamento. Aleluia. Primeiro exemplo, ele dá o exemplo, versículo 5, dos israelitas que saíram do Egito, que foram resgatados com a mão de Deus do jugo de Faraó e foram conduzidos para a terra da promessa pelo deserto do Sinai. O exemplo que Judas mostra no versículo 5 é que todos esses israelitas
Apesar de ter saído do Egito debaixo da promessa de Deus, para uma terra que emana leite e mel, toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto do Sinai. Sabe por quê? Por causa da sua incredulidade e da sua obstinação. Esse exemplo fala bem alto para nós, que Deus não tolera incredulidade e nem obstinação do seu povo, que Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, que Deus está disposto a sempre manifestar seu amor, sua graça e bondade, mas será sempre implacável na hora de exercer o seu juízo e a sua justiça, seja lá com quem for. Por isso Paulo diz que o juízo começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus. E há um versículo muito forte que nos leva a pensar numa reflexão como esta, que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: aquele, falando de Deus, aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Aleluia. Como não nos dará com ele todas as outras coisas? O que é que ele está dizendo? Deus é tão implacável, tão justo, aleluia, que ele deu as costas para o seu filho no Calvário. Lá no Calvário, Jesus brada, é uma das palavras da cruz: Deus meu, por que me abandonastes? Deus deu as costas para o seu filho no Calvário, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Ele estava morrendo por mim e por você, pelas nossas culpas, e Deus estava punindo o pecado. Esse exemplo é forte. Aqueles israelitas saíram com a mão de Deus, pelo poder de Deus, vendo milagres, prodígios. Saíram cantando com Miriam, viram o mar vermelho se abrir, água jorrada da rocha, e tantos milagres. Mas a sua incredulidade, a sua obstinação os levou à morte, porque o salário do pecado é a morte, e o Deus que nós servimos é um Deus de justiça implacável. Outro exemplo que Judas mostra no versículo 6 é dos anjos caídos, dos anjos que não guardaram o seu estado original. E a maioria dos comentadores da Bíblia são unânimes em dizer que estes anjos de que o texto faz referência diz respeito aos anjos caídos que se rebelaram com Satanás contra Deus. Judas diz que o Senhor os reservou em cadeias eternas para o dia do juízo. Estão todos guardados, engaiolados para o dia do juízo. Sabe por que Deus fez isto? Por conta da sua rebelião diante do Senhor. Diz Samuel que é como o pecado da feitiçaria, é abominável na presença de Deus. Espírito de rebeldia é abominável na presença de Deus, e isto Deus está falando conosco. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra, versículo 7, que foram passivos do juízo de Deus pelo fogo e enxofre. 2 cidades submergiram nas cinzas do juízo do fogo de Deus. Sabe por quê? Judas mostra: morreram por causa da sua promiscuidade, por causa da sua impureza, por conta da sua imoralidade.
O espírito de lascívia tomou conta daquelas gerações, incomodou Deus, cheirou mal as narinas de Deus, e Deus entra em juízo com Sodoma e Gomorra, porque Deus não tolera a imoralidade, a impureza, a promiscuidade, seja qual for o nível e aspecto. O escritor aos Hebreus disse: dignos de todos, digno de honra entre todos, seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque os adúlteros Deus os julgará. Judas está citando esse exemplo, mostrando para a igreja combater as heresias, os héreges, os falsos profetas, porque eles interpretavam a palavra à sua maneira e queriam justificar suas vidas promíscuas, misturavam culto com imoralidade, como nos tempos pagãos. Sodoma e Gomorra está aí para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para sabermos que Deus não tolera promiscuidade, imoralidade, adultério, fornicação. O corpo da igreja é o templo do Espírito Santo, e Paulo diz: quem destruir o corpo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Vejam quanto Deus é implacável para tratar essas questões de ordem moral. A partir do versículo 8 ao 10, Judas continua falando contra os falsos irmãos, falsos profetas, falsos ensinadores. E ele continua mostrando a natureza desses falsos mestres, e apresenta mais 3 identificações a eles. Primeiro, chama eles de sonhadores alucinados. Que é isso, pastor? Falsos mestres, falsificadores da palavra, são sonhadores alucinados. Sabe o que eles faziam? Trocavam o que está escrito, o que está estabelecido, o que foi ensinado pelo próprio Senhor e pelos apóstolos, o que foi trazido pelos profetas. Eles trocavam isto por suas experiências subjetivas, místicas, dizendo que eram revelações de Deus, e colocavam estas revelações, entre aspas, no nível de autoridade da doutrina ensinada por Cristo e pelos seus apóstolos. Ainda hoje, esta é uma evidência dos falsificadores da palavra, que tentam, através de sonhos, de visões, de revelações, de profecias, subtrair a autoridade, a essência da palavra de Deus. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Aquilo que está escrito por nosso ensino. E Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Abra seus olhos espirituais, a sua mente, aleluia, para as coisas de Deus, e não corra cair, ser ludibriado, enganado pelos falsificadores da palavra. Se alguém trazer qualquer tipo de revelação desta ordem para você, submeta ao crivo da palavra, e se não tem amparo na palavra, repreenda com sangue de Jesus, no nome de Jesus, porque é diabo, é inferno, é capeta, é treva. Aleluia! Louvado seja Deus.
Pastor, Deus fala por sonhos? Fala. Está na Bíblia. Deus não falou com José com sonhos? Deus fala por visões? Também fala. Deus não falou com Ezequiel, com Daniel? São maneiras de Deus agir. Mas o que estamos dizendo é que isto, qualquer tipo de revelação desta ordem, de expediente vindo de Deus desta ordem, tem que ter amparo doutrinário, teológico, genuíno da palavra de Deus. Jesus repreendeu o diabo dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Se não está escrito, expulse, fuja. Judas chama de sonhadores alucinados, mas chama também de imorais e sensuais, e diz que eles não têm o espírito, eles seguem seus próprios instintos e sentimentos carnais, repudiando toda sorte de padrão divino. Os antinomistas, que eram dos movimentos heréticos daqueles dias, refutavam toda e qualquer regra, padrão, regulamento. Por isso ensinavam que a dispensação da graça os inibiu ou os isentou da lei moral. E isso não é verdade. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Aleluia. Glória a Deus. E esses são chamados de morais e sensuais, que causam divisões e não têm o espírito, disse Judas clara e abertamente na sua carta. Um outro título que Judas lhes dá é rebeldes ou obstinados a toda e qualquer autoridade legítima. Eles são atrevidos, disse Judas, se levantam contra toda autoridade. Isto fere o princípio bíblico que diz que toda autoridade é constituída por Deus. Deus é a fonte e origem de toda autoridade legítima. Aleluia! E nós precisamos entender isso como igreja, para obedecer às autoridades. Aleluia! Não só as autoridades diretas, mas as autoridades delegadas. Porque tem gente que diz: eu me submeto à palavra de Deus, eu me submeto a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, mas a esse meu dirigente aí não. Ao meu pai e à minha mãe não, eu faço o que eu bem entendo. Ao meu patrão não, ao meu professor não. Toda autoridade vem de Deus. Esses homens eram rebeldes, insubordinados contra toda a autoridade. E Judas usa um exemplo muito forte e profundamente teológico. Ele cita o exemplo de Miguel guerreando contra Satanás na disputa do corpo de Moisés. Porque esses homens são tão atrevidos que eles não respeitam nem autoridades humanas e nem autoridades celestiais. E Judas está citando o exemplo do arcanjo Miguel. Miguel é um dos poucos anjos da Bíblia, na Bíblia, que recebe nome, que tem nominata. Miguel, pelo entendimento que temos da palavra, é o anjo mais forte e guerreiro que defende os interesses do povo de Deus no mundo espiritual. E ele está num confronto aqui contra a maior autoridade do reino das trevas, mas nem por isso, nem por conta de sua posição, ele se abroga ou ele se investe de uma autoridade que não é dele, de juiz.
ele respeita os ardis do inimigo, ele não usa a sua própria força ou seu posto para repreender o diabo, mas ele usa o Senhor e diz: o Senhor te repreenda. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o juízo de Deus vai ao encontro de todos os atrevidos e rebeldes. Esse espírito de rebelião é o viés que a Bíblia mostra do caminho do anticristo. O anticristo vai assumir o poder e o comando do mundo, e a preparação de todo esse ambiente chama-se o espírito de anarquia, de caos, de confusão, de rebelião. Esta é a base do governo do anticristo. Um governo anticristo, anti-Deus, anti-Espírito Santo. Um governo diabólico que vai governar o mundo, política, econômica e religiosamente falando. Então, nós precisamos refutar todo espírito desta natureza, e Judas rasga o verbo, falando com segurança, abertamente, e condenando a infiltração desses falsos mestres e ensinadores, que torcem a palavra de Deus e tentam confundir e minar a fé santíssima da igreja. Dos versículos 11 ao 13, ele segue sua mensagem contundente, e agora ele começa a mostrar algumas metáforas e símbolos e personagens, para que não fique nenhum tipo de dúvida, nenhum equívoco quanto à índole, quanto à essência e à natureza desse tipo de gente, que deve ser combatido pela igreja, que não pode ter guarida nos arraiais cristãos. Olha o que ele faz. Ele aborda, a partir do versículo 11, ele fala de ais. Ele começa o texto falando de ais. Ais. Parece-nos que o único escritor do Novo Testamento que usou esse expediente, a exemplo de Jesus, que também fez o mesmo em Mateus 23, foi Judas. Por isso, os eruditos são unânimes em afirmar de que ninguém como Judas, nesta única epístola que escreveu, de apenas um capítulo, 25 versículos, é a voz mais contundente, forte, contra os falsos mestres em toda a Bíblia. A partir do versículo 11, Judas, aleluia, começa a tratar esta questão, mostrando ai deles. E no versículo 11, ele dá 3 exemplos, que eu vou chamá-los de personas não gratas da Bíblia. Pense nisso. Primeiro exemplo, ele dá 3 exemplos de 3 personagens, seguido por pelo menos 8 ou 6 metáforas, que finalizam este comentário e exposição da natureza de falsos mestres. Primeiro personagem, Caim, o primeiro homicida da história. Segundo personagem, Balaão, um profeta que negociou seu ministério. Terceiro personagem, Corá ou Coré, um levita da tribo sacerdotal, que achou que por ser da mesma tribo,
tinha o mesmo nível de autoridade sacerdotal do que Moisés e Arão. E isso a igreja precisa prestar atenção. São 3 personagens não gratas da Bíblia. E olha como Judas trata sobre eles. De Caim ele diz: pegaram o caminho de Caim. De Balaão ele diz: seguiram pelo erro de Balaão. De Corá ele diz: seguiram pela revolta ou rebelião de Corá ou de Coré. Caminho de Caim, erro de Balaão, revolta de Corá. Qual é o caminho de Caim, meus irmãos? Basta olhar para o texto bíblico. E eu vou lhe dar 3 adjetivos do caminho de Caim. Primeiro, ódio. Segundo, rancor. Terceiro, inveja. Caim matou seu irmão, odiou seu irmão, porque seu irmão se sobressaiu mais do que ele na vida espiritual. Caim teve rancor do seu irmão, invejou o seu irmão e planejou um plano para tirar sua vida. Foi o primeiro homicida da história, foi marcado por Deus como o primeiro homicida da história. E a coisa é tão séria que Deus lhe deu um sinal. O sinal do homicida, que ninguém sabe até hoje qual é. Mas Deus queria marcar sua revolta, pontuar sua posição contra ódio, rancor e inveja. Essas coisas não combinam com a salvação e com a fé do cristianismo, do Cristo vivo. Quem é fiel a Deus e tem certeza de salvação, não entra pelo caminho de Caim, não vive rancorado, guardando mágoa, ódio, invejando A, B ou C, às vezes invejando até ímpio. A Bíblia mostra isso. Davi um dia começa a lamentar, questionando Deus. Porque o ímpio prospera, porque ele cresce, porque parece que não tem justiça para ele, porque ele vence todas as causas, porque ele ganha todas as concorrências, porque parece ele viver na crista da onda, intocável. Mas ele muda o seu discurso e a sua melodia, a sua poesia, quando ele diz: mas eu entrei na casa de Deus. Quando eu entrei na casa de Deus, porque aqui o Senhor manifesta a sua beleza e a sua glória para sempre. Cuidado com o caminho de Caim, igreja, porque esse é o caminho dos falsificadores da palavra, dos hereges, dos falsos profetas, falsos irmãos e falsos ensinadores. Ele fala de Balaão, o erro de Balaão, tão sério como o de Caim. Qual é o erro de Balaão, pastor? O dolo, a cobiça, a avareza. Balaão é um obreiro que renega a sua chamada, que macula a sua visão, que trai o seu púlpito, que troca a cruz pelo vintém, que trabalha para Deus por interesse. Deus repudia toda sorte de cobiça, de avareza e de dolo. Aleluia, Deus. Eu falei aqui na minha aula para os obreiros, no curso, e veio um obreiro que veio falar comigo depois sobre isso, pedi mais explicações, porque eu fiz algumas recomendações falando sobre esta questão da mordomia, e disse para eles:
Vou dar alguns conselhos que a Bíblia dá. Não sei se vou lembrar de todos. Eu disse: não seja fiador. A Bíblia condena você ser fiador. Porque quando você se torna fiador de alguém, você se torna servo dele. Você dá sua autoridade e hombridade para ele. Você fica passivo e sujeito a ele. E por conta disso, muita gente perdeu o amigo, perdeu o parente, rompeu com o irmão e até se desviaram da igreja. Salomão foi sábio, recomendando que a gente não seja fiador de ninguém. E eu falei para eles também: fuja da agiotagem. Não use o seu dinheiro para usurpar a simplicidade e a pobreza do outro, porque é isso que os agiotas fazem. Crescem em cima da miséria alheia. Fuja das contravenções. Fuja da coisa muito fácil. É por isso que tem muita gente preso hoje. Hoje mesmo vi uma reportagem de um ex-governador que está com mais de 400 anos de reclusão. Por causa disso. Deus abomina dolo, cobiça, avareza. E não se preocupe com quem está roubando, com quem está fazendo falcatrua. Deus está dizendo: vai chegar o dia da prestação de conta. Deus é juiz. E não importa qual poço esteja, vai chegar o dia que os livros vão se abrir. E que Deus vai trazer a justiça à tona. Cuidado com o erro de Balaão. Balaão era um profeta. E quando aqueles mensageiros chegaram para Balaão para oferecer dinheiro para ele, grana para ele, patrimônio, para ele ir lá em Israel para profetizar maldição contra o povo de Deus. Antes dos mensageiros chegar, o Espírito de Deus já disse para ele: você não vai. Eu pergunto para os irmãos: precisava orar ainda para buscar direção? Meu Deus! Aleluia! Balaão foi um profeta que vendeu o seu ministério. Aleluia! Eu li um comentário do doutor Robert Rose, que é um dos comentaristas da enciclopédia Beacon. É um comentário. E olha o que ele disse sobre isso. Achei interessante. Ele diz sobre esses três aqui. Ele diz: Caim, um adorador que apresentou sacrifício pouco demais. Olha essa expressão. Caim era um adorador. Tudo começa quando ele vai para o altar. E ele diz: Caim, um adorador que apresentou sacrifício pouco demais. Falando de Balaão, ele diz: Balaão, um profeta que orou vezes demais pela mesma coisa. Aleluia! E não precisava orar nem um dia mais, nem um momento mais, porque antes dos mensageiros do cão chegarem lá, o Espírito de Deus já tinha dito para ele: você não vai. Essa missão não é sua, eu não estou nesse negócio. Caminho de Caim, erro de Balaão, revolta de Corá. Qual é a revolta de Corá? Desobediência, insurreição contra a autoridade sacerdotal. Corá achou, porque ele era da tribo de Levi, era também levita, era da família sacerdotal, podia se levantar contra Moisés e Arão. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus compara Moisés e Abraão. Foi Deus quem disse isso na palavra. Deus compara Moisés como Deus, ele, e como Arão, o profeta de Deus. Mas Corá e mais seus comparsas achavam que por eles serem da mesma tribo, o nível de autoridade, de intimidade deles com Deus
era do mesmo tamanho do de Moisés. Por isso peitaram Moisés, confrontaram Moisés, desrespeitaram a autoridade sacerdotal de Moisés. Aí Deus chamou eles em particular e disse: eu falo com qualquer um, com sonhos, visões e profecias, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. A terra se abriu e recolheu Corá, seus comparsas, suas famílias, seus patrimônios, foi tudo subterrado pelo juízo de Deus, por conta da sua desobediência e insurreição contra o sacerdócio de Moisés. Essas três personagens não gratas, aleluia. O professor Hobbes, que eu ia falando há pouco, eu falei de Caim e de Balaão, mas ele também fala de Corá. Ele diz que Corá, vejam, Caim, adorador que apresentou sacrifício pouco demais. Balaão, profeta que orou demais pela mesma coisa. E Corá, o ministro que professou demais do que devia, reivindicando santidade e autoridade igual a de Moisés e de Arão, os seus líderes. Esses três personagens não gratos, irmãos. Esses três personagens não gratos, escute o que eu vou dizer. Todos eles eram insatisfeitos com as posições que tinham. Quando você vê alguém sorrateiramente soltando o seu veneno, insatisfeito com a posição que Deus lhe deu, com o cargo que Deus lhe deu, com a missão que Deus lhe deu, fique atento. Todos esses eram insatisfeitos quanto às suas posições. Caim invejou seu irmão. Corá achou que podia ser igual a Moisés. Todos eles eram insatisfeitos, insaciáveis, quanto mais. Todos eles arquitetaram manobras, esquemas, tiveram comportamento antiético, questionável. E todos eles buscavam interesses particulares, pessoais. Quando você vê um crente, ou um obreiro, seja lá quem ele for, legislando em causa própria, defendendo o seu torrão, em detrimento de qualquer outra coisa, fique vigilante, porque isto é um perfil dos personagens não gratas da Bíblia. Aleluia. Vou concluir fazendo referência às metáforas que Judas faz para fechar esse comentário forte de combate às heresias e os falsos ensinadores. Judas apresenta 6 metáforas para identificá-los, para clarear de uma forma total o nosso entendimento. Eu passo a recitá-los e a defini-los. Primeiro, rochas submersas. Outras traduções, nódoas, manchas. Eu gosto dessa aqui, rochas submersas. Sabe o que significa? Camuflagem e perigo. Os falsos ensinadores não têm varonidade
não tem personalidade para enfrentar as coisas tete a tete. São frouxos, são dissimulados. E Judas compara como rochas submersas, porque uma rocha submersa representa perigo. Lembram do Titanic? Que os seus construtores disseram: nem Deus pode afundar. Só uma pequena rocha submersa que Deus criou acabou com o Titanic. Perigos, falsos ensinadores são camuflados no nosso meio. Por isso a igreja tem que buscar discernimento, conhecer a palavra, aleluia, ter comunhão com o Espírito Santo, para Ele nos dirigir, nos guiar e não nos deixar ser enganados. 2, Judas os chama de pastores que a si mesmo se apacentam. Sabe o que significa isso? Mercenários, profissionais do púlpito, profissionais da fé, gente que está no ministério por causa de dinheiro, de posição, de fama, de bajulação, de aplausos humanos. Igreja, te levanta, porque Deus te chama para batalhar contra esses falsos ensinadores. Aleluia! A ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. A ovelha não pode ser lubridiada. Glória a Deus. 3, Judas chama de nuvens sem água. Vivem de aparência, não tem efeito, não produzem o que dizem. Veja, uma nuvem, ela pode ser grossa, aspersa, escura, mas se ela não tiver água para derramar, nada representa. Judas 4 chama de árvores sem frutos, estéreis, improdutivos. Judas chama 5 de ondas bravias do mar, sem domínio próprio, carnais, inconstantes. Aleluia, aleluia. Pisa no pé dele que você vai ver quem ele é. Por último, Judas chama de estrelas errantes, fora da órbita, sem direção, vagantes. Um comentador disse que comparou como os meteoros, como os cometas, perdidos da sua órbita, que eles ficam vagando pelo espaço sideral, só relampeando, mas não representam nada. Corra de pé, igreja. Olha o que Judas está dizendo para nós, amados, procurando escrevermos com toda a diligência acerca da fé comum, ou da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aleluia! Judas fecha esta carta trazendo o verbo para o particípio presente, que envolve uma fé proativa, uma ação em processo constante. Aleluia. E diz, aleluia, e recomenda que a igreja, versículo 20, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. 2, orando no Espírito Santo.
3. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas está acordando a igreja. Ele usa por mais de uma vez o verbo lembrar. Ele chama a atenção da igreja para acordar, para se lembrar. Porque Judas repete a palavra lembrar? Porque a igreja já tinha sido ensinada. Porque a igreja recebeu do Cristo, depois dos apóstolos que ele formou. Porque a igreja não era como ovelhas sem pastor. Aleluia. E ela precisava lembrar de tudo que os profetas, que os apóstolos, que os mestres, aleluia, verdadeiro, tinham lhes ensinado. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos despertados neste tempo, para abrirmos os nossos olhos espirituais, para termos comunhão com a palavra, para orarmos no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que interpreta a palavra, que lembra a palavra e nos guia na verdade. Vamos falar com Deus. Levante sua mão para o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine a orar. Paulo diz que às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo geme conosco com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo quer te levar a ensinar a orar, igreja, a orar guiado por Ele, inspirado por Ele, movido por Ele. Se você orar movido pelo Espírito Santo, você vai compreender a mente de Cristo, o coração de Cristo, você vai entender a palavra de Cristo, e nenhum perturbador vai minar a tua fé, vai minar a tua salvação, a tua casa. Tu vais permanecer firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até que Cristo volte. Amado Deus e Pai, a tua igreja ouviu a palavra. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é poderosa, aleluia, para ensinar, para limpar, para purificar, para libertar, para revelar a verdade, para instruir na verdade. A tua palavra é espírito e vida, a tua palavra é santa, aleluia, a tua palavra liberta. Meu Deus, que a tua igreja ouça a tua palavra, ame a tua palavra, mergulhe na palavra e desperte para proclamar a palavra da verdade. Porque a verdade liberta, transforma as vidas. A palavra afugenta o mal. A palavra diz aleluia. A palavra desmorona o reino das trevas e desmascara os falsificadores. Que a tua igreja ame a palavra e obedeça a palavra. Desperta-nos, abre a nossa visão e entendimento para caminharmos pela fé, te servindo, te amando, que sejamos defensores da fé, que lutemos por esta fé que nos foi entregue, que desenvolvamos a nossa salvação, guiados pelo teu Espírito e a tua palavra, e possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, esperando, preparados, o dia glorioso do arrebatamento da tua igreja. A nossa gratidão e louvor no nome e nos méritos de Jesus.